relação diária à liberdade humana, tá? Ele sofre. Porque o ser humano ainda não conseguiu amar o suficiente, né, para amar, para ser totalmente pessoa. Matar todo mundo, tá? Então foi o que eles fizeram, né? Quer dizer, tudo isso é de simulação da realidade. Agora, eu posso acreditar sim num Deus, tá? Sem que ele seja o motivo da minha dissimulação. Eu fiquei curioso da invenção do demônio na questão de Lúcifer, do anjo caído. Se você pudesse explicar um pouco melhor da onde você tirou isso. A questão da queda do anjo foi uma questão de uma evolução que aconteceu com o povo hebreu, tá? A gente não pode pegar a Bíblia e lê-la como se ela fosse escrita num determinado momento histórico. Ela vai sendo escrita em vários momentos históricos do povo hebreu, tá? Existiu uma época em que o povo hebreu acreditava em Javé, mas não acreditava na vida eterna. Para o hebreu, por exemplo, com a morte acabava o ser humano. Por isso a necessidade de ter filhos. Quer dizer, a única forma de eternizar-se na história, ou eternizar-se na vida, era através dos filhos. Por isso que existia uma lei muito séria, tá? Que se o primogênito morresse sem ter um filho, o irmão mais novo deveria deitar-se com a cunhada e gerar um filho nela, dando o nome do seu irmão primogênito, para que a sua linhagem continuasse, tá? Isso era lei, né? Por quê? Porque isso vem da questão de que para o hebreu com a morte acaba tudo. Se você lê Eclesiastes, o autor do Eclesiastes, Coelet, ele é um ser que não acredita na vida pós-morte, tá? A crença na vida pós-morte começou um século antes de Jesus Cristo, tá? Mas a questão do demônio, de Lúcifer, aliás, não do demônio, ele começa quando? Começa com a invasão persa, o domínio persa sobre os hebreus. Os hebreus são dominados pelos persas. E os persas, eles são dualistas, eles têm dois deuses, eles são politeístas, né? E possuem dois deuses, o deus do bem e o deus do mal, tá? Eu sempre falo monogamia, a crença num Deus só, o monoteísmo. O monoteísmo era uma questão... Os dois eram Osíris e Horus? Não, esse é egípcio. Era simplesmente o Deus do bem e do mal. Essa era o nome, a terminologia. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Com a dominação persa, veio a dominação religiosa e cultural, tá? Só que aqui entra uma questão de identidade. Ou seja, para o hebreu era fundamental não aceitar outros deuses, porque aí eu perco o monoteísmo, eu deixo de ser fiel a Javé. Então, com a relação com os persas, automaticamente houve um sincretismo. Então, o Deus do bem começou a ser identificado com Javé. Não, o Deus do bem do persa é o nosso Javé. Ponto final. Mas e o Deus do mal? É aí que vem no folclore judaico primeiro, uma interpretação de que esse Deus do mal não é um Deus, mas ele era um anjo de luz, perfeito, e que enxergando a sua perfeição, enxergando a sua luz maior frente a todos os outros anjos, quis ser igual a Deus. E aí esse anjo de luz, que é Lúcifer vem de luz, ele é expulso da legião de anjos de Deus, e solto nesse mundo, fica sendo o príncipe do mundo, do mundo caído, das trevas. E aí vem então o Deus do mal, tá? Que é Lúcifer, que não é na verdade um Deus, ele é um anjo camuflado de Deus. Mas isso nasce primeiro no folclore judaico. Depois é que ele vai aparecer muito tardiamente na Bíblia. Porque o demônio, o diabo, aliás,
que não é Lúcifer, já é uma outra tradição, tá? Você vê, os livros não são escritos, né? O diabo, na verdade, vai surgir quando na Bíblia? No livro de Jó. Só que é um livro literário, ele não é um livro fictício. Tá? O livro de Jó é um livro escrito pelos sacerdotes para justamente discutir essa questão do mal, a existência do mal no mundo. Tá? Que é a pergunta da Teodiceia. E aqui o diabo não é o mal, a personificação do mal. Ele é o desafiador, que é o que diabolos realmente representa a palavra. É o outro que desafia. Então o diabo é aquele que chega para Deus e fala assim: olha, eu não acho que todos lá embaixo são fiéis a você. E aí Deus fala assim: pode escolher qualquer um, que eles são, né? Posso mesmo? Pode. Então eu vou escolher Jó. E o coitado do Jó, então, aqui, que tem que enfrentar a barra, né? Então, na verdade, o surgimento aqui do diabo na Bíblia, ele não é ele é aquele que brinca com Deus, que joga xadrez com Deus, não é? Ele não é o mal em si, tá? Depois, tardiamente, em Ezequiel, tal, nós vamos encontrar a figura do Lúcifer, e aí a figura do mal. Quando a igreja começou a impor a questão mais do povo ser mais passivo nesse sentido, menos desafiador? Na Idade Média, quer dizer, no final da Idade Antiga, com a patrística, é que nós vamos ver essa ideia do demônio de Lúcifer reforçado. Os pais da patrística são teólogos, né, principalmente com Agostinho, são teólogos aí desse final da Antiguidade, na queda do Império Romano. Nós vamos ter, como a queda do Império Romano é drástica, né, para eles, são as invasões bárbaras, as mortes constantes, esse mundo vira um mar de lágrimas mesmo, não é? Então aí interpretações neoplatônicas e tudo mais que vão trazer a figura do demônio como aquele que está assolando. Tanto é, se vocês prestarem atenção nas igrejas medievais, elas são o quê? Que estilo das igrejas medievais? Antes do gótico. De onde vem o canto gregoriano, né? Não, o gótico nasce com o canto gregoriano. Elas são estilo românico, exatamente. E o estilo românico é o quê? É uma fortaleza. Tá? Elas são fechadas, frestas somente, não são vitrais como o gótico, tá? São frestas só, não é? E são fortalezas. Por quê? Porque elas estão protegendo os fiéis do mal que está lá fora. Como o senhor medieval tem uma fortaleza, não é? A igreja oferece essa fortaleza, não é? Que é a fortaleza da fé, que vai proteger do demônio que está assolando ali fora, tá? Que está, não é? Dominando esse mundo. Essa dependência do ser humano em relação a Deus, eu não sei se o termo seria esse, não é muito cômodo para as religiões e os seus agentes? Pô, aí você tocou numa questão fantástica. Por quê? Porque é super cômodo. Não, com certeza. Se eu tivesse fiéis, se eu fosse um padre e tivesse fiéis que assumissem essa autonomia, não é? Esses fiéis, em primeiro lugar, se sentiriam igreja. Ponto final. Aqui derruba-se muita coisa, não é? Esses fiéis não enxergariam o padre como mediador. Não, eu tenho sintonia com Deus, não é? Esses fiéis estudariam mais a Bíblia, tá? Esses fiéis se interessariam mais pela organização da sua igreja, não é? Começariam a questionar a integridade dos seus sacerdotes, não é? O dinheiro onde é que é aplicado, não é? Enfim, quer dizer, a responsabilidade é nossa, não é deles. Não é? Eu não vou lá simplesmente para usufruir, não é? Então essa dependência é muito cômoda, porque ela, ao mesmo tempo que eu tenho uma dependência com Deus, eu acabo tendo uma dependência com o representante de Deus. Quem é esse representante de Deus? É o Papa, são os bispos, são os sacerdotes. E eu sou um reres fiel, alguém que está em dependência, não é? E portanto tem que agir conforme o mandamento dessa igreja, que não sou eu. Só sou eu quando tenho que fazer quermesse. Aí tudo bem, aí eu participo, não é? Mas caso contrário eu só recebo
o que me é de dádiva receber, não é? E depois, então, o resto não é meu, não é? Então, essa relação de dependência que se cria com Deus também é transferida para os líderes religiosos. Isso é muito cômodo para os líderes religiosos, porque eu posso ter uma vida muito boa, né? Eu estava conversando com um padre que está pensando em dar um tempo, né? E ele citou um exemplo muito interessante, né? Ele estava num jantar e num lugar aqui em Bauru, né, com os amigos e tal, um casal de amigos e o irmão dele e tal, e na hora de pagar a conta, né, o casal, não, você não vai pagar a conta não, né? Falou o padre, não vai pagar a conta não, você não paga a conta. Aí o casal pagou a conta, né? Aí quando eles estavam saindo indo pro carro, o irmão dele falou assim, tá vendo? Pensa bem. Você viu o que aconteceu, né? Quando você largar de ser padre, você não vai ter isso, né? Então essa relação de dependência, ela é mútua, né? Quer dizer, é uma troca. Tanto os leigos, vamos dizer assim, os cristãos de modo geral cultivam isso, como para os padres e líderes religiosos é muito bom ter isso, porque cria muitos privilégios, não é? E eu vivo de um serviço que muitas vezes não é serviço, é um desserviço. Por quê? Porque se eu faço, ou se eu deixo com que o outro acredite que o poder divino está nas minhas mãos, tá? Isso é um desserviço, não é um serviço. O serviço é quando eu desperto no outro que ele é capaz. O que não é o papel dos líderes religiosos hoje em dia. O papel dos líderes religiosos é: vem aqui que a gente vai orar por você nessa missa de cura e libertação e tudo vai acontecer e tal, né? Então não é aquele tua fé te curou, né? Não, vem cá, né, que você depende de nós, né? Com isso vem o dinheiro também, né? Enfim, é muito cômodo, mesmo porque não gera questionamento, tá? As pessoas... quando gera questionamento, aí complica. Aí complica. Aí vem a questão de você não está sendo obediente, você está perdendo a fé. E é justamente o contrário. É aí que você está se interessando pela sua fé. É aí que você está sendo ativo na sua fé. Mas imediatamente vem a repressão. Não, você não está acreditando. Você está sendo descrente. Boa noite. Eu achei interessante também que você citou a respeito da questão da dissimulação, da grande dissimulação da pessoa, né, do ser humano, que foi a criação do demônio. Não é isso? E que o demônio teria sido criado para tirar de si a responsabilidade de escolher, certo? E daí eu fiquei pensando, o demônio também, essa grande dissimulação, o demônio, essa criação, ela não seria simplesmente, isso não é simples, mas ela não seria, na verdade, um contraponto a uma outra grande dissimulação que talvez o homem tenha criado, que é Deus. E criando na verdade, assim, a criação do demônio seria um contraponto a outra dissimulação que é Deus. Isso tudo permitiria que o homem fugisse da sua condição, que é escolher. Não sei se eu fui claro. Foi. Apenas eu diria para você, eu como tenho fé na existência de Deus, eu diria, o demônio, ele é um contraponto, ele é uma dissimulação, como contraponto de uma outra dissimulação que é a criação de um Deus protetor. Tá? Não dá para ver Deus dessa forma, né, como protetor, né? Eu não consigo ver aí, né? Seria um Deus arquétipo. Esse Deus seria um Deus arquétipo, seria um Deus criação, né? Seria um Deus que eu necessito para continuar a ser infantil. E o Deus que você diz que crê na existência seria uma individualidade? Seria um ser que deseja a nossa autonomia. Se ele deseja a nossa autonomia, não pode criar uma dependência.
E aí nos deixa com total responsabilidade. Isso é ótimo de um lado, isso é terrível de outro. Tem uma teóloga, que eu não me lembro mais o nome, alemã, que ela defende um Deus sofredor. Como Deus não pode agir, tá? Senão ele tiraria a liberdade humana, tá? Ele sofre. Porque o ser humano ainda não conseguiu amar o suficiente, né, para amar, para ser totalmente pessoa, né? Então é por isso que ele mata, por isso que ele destrói, por isso que ele domina e assim por diante. Mas esse Deus sofredor dessa filósofa, ele é bem arquetípico. Sim, mas é mais aceitável do que um Deus protetor. Assim, na minha opinião, ele não parece tão pertinente quanto o Deus protetor, um Deus sofredor, e por isso, por sofrer, ele causa destruição da humanidade. Não nesse sentido. Não, é um Deus que sofre por ver. Permite ou vê ou... Não, a liberdade ele já deu, não é? Ele não pode intervir nessa liberdade, né? Apenas ele sofre com isso, não é? Porque nós não amadurecemos o suficiente ainda. Não sei, não é a minha tese, tá? Não é a minha visão, mas se eu sou um ser perfeito, eu compreendo esse ser humano na sua incapacidade de agir de forma autônoma. Tá? Eu acho que é muito difícil para o ser humano, diante de tantas coisas que a gente vê, lê, ouve, etc., diante da própria evolução do homem, não enxergar Deus da mesma maneira que ele enxerga o demônio, ou seja, como uma outra dissimulação. É muito difícil, eu tenho essa impressão, que é muito difícil alguém ver, enxergar ou entender, ter a compreensão de Deus, além disso, de um grande arquétipo, protetor, sofredor. Bom, aí... Essa é a nossa grande, nosso grande desafio evolutivo, talvez. Então, aí é uma questão de fé, não é? Não que eu não acredite. Não. É que eu acho que eu mesma não consigo passar disso. Entendi. Mas eu não vejo nenhuma... porque a dissimulação é o quê? Eu vou camuflar a realidade negando a minha responsabilidade. Correto? É esse lance, não é? Quer dizer, eu dissimulo a realidade de que forma? Jogando o demônio, por exemplo, como autor do ato que eu poderia ter evitado, não é? Ou do ato que eu realizei, né? Por exemplo, tá? Um exemplo. Eu vou dissimular, vou usar do grande dissimulador Deus, não é? Quando eu digo que Deus, graças a Deus, não aconteceu comigo, não é? Deus me protegeu, por isso que eu não entrei naquele avião, não é? Foi uma ação de Deus mesmo, não é? Então Deus deixou o avião da Air France cair, não é? Mas eu cheguei atrasado. Nossa, que para mim aquilo ali foi uma visão de Deus. Quer dizer, então aqui há uma dissimulação, não é? Da realidade, né? Que é facilmente questionável, tá? Ora, por que Deus está te privilegiando em relação a todas aquelas crianças, adolescentes, famílias que estavam no avião da Air France? Porque existe um plano, né? Porque existe um plano e tudo mais e tal. Ou aquelas pessoas tinham que passar por isso, né? É como na tragédia de Santa Maria, né? Surgiu uma teoria que todos eram reencarnações de nazistas que tinham queimado os judeus na câmara de gás e tal, né? Enfim, mataram os judeus, então eles tinham que enfrentar aquilo lá também, tá? Então, daí a explicação de tantos jovens de diversos lugares se encontrarem numa boate e aquela boate começar a pegar fogo e a fumaça matar todo mundo, tá? Então foi o que eles fizeram, né? Quer dizer, tudo isso é dissimulação da realidade. Agora, eu posso acreditar sim num Deus, não é? Sem que ele seja o motivo da minha dissimulação. Eu acho que o Deus que o Cristo nos traz não é dissimulador. Eu acho que não. Eu acho que ele é provocador. Eu acho que nos leva a transcender. Pelo contrário, ele joga a bucha pra gente. O mundo é de vocês.
Porque não adianta rezar e pedir, né? Eu acho que não adianta rezar e pedir como a gente faz. Vamos falar no microfone. Ela falou, então tudo que a gente aprende na igreja está errado. Não. A Cidinha falou, então rezar não adianta. Veja bem, eu posso ter uma relação com esse Deus? Claro que eu posso. Agora, o que eu não posso é ter uma relação infantil com esse Deus. Não é? É infantil eu chegar para Cidinha e falar, Cidinha, eu vou me mudar de Bauru, você não quer cuidar da minha mãe, não? Não é? Eu vou mudar de Bauru, vou lá para São Paulo, morar em São Paulo. Né? Você fica a minha mãe. Né? É uma relação infantil, porque eu não estou enxergando a situação da Cidinha. Quer dizer, ela tem suas responsabilidades, ela tem sua vida, ela tem, né? Isso é uma coisa. Né? Eu não posso exigir dela ou pedir a ela algo que realmente não é dela. Não é responsabilidade dela. Pô, quem me criou? Foi minha mãe. Né? Então, agora a vez é minha. Né? Então, aqui eu assumo a minha responsabilidade. Então, como é que eu posso chegar para Deus e começar a me relacionar com Ele como uma criança? E é isso que as religiões nos ensinam. Isso sim, você tem razão, Cris. Né? Aqui, na catequese, já começa a relação dos... Eles ensinam a criança, não é? Isso, doutrina a criança a depender de Deus. Não é? E não é por aí. Eu deveria ter uma relação com Deus de forma adulta. Pô, Deus, você me deu o mundo, né? O que eu estou apresentando para você? Então, a nossa oração devia ser uma oração muito mais de oferecimento do que pedido. Não é? Deus falaria assim, pô, eu te dei já inteligência, te dei ação, te dei capacidade de agir, de amar e tudo mais e tal. Acorda, desperta. Não é? Fala. Então, eu queria saber assim, tem alguns momentos que a gente quer um colinho, sabe? E como é que fica? Não dá para pedir para Deus? Quando a gente não vê assim um colo mais próximo. Então, eu acho que a relação com Deus é um contínuo, tá? Quem é religioso, ele tem uma relação com Deus continuamente. Não são pontuais. Não é? Então esse colinho, ele vem, não é? Da própria atuação sua. Entendeu o que eu quero dizer? Não sei se eu vou ser bem claro. Não é? Deus vai se manifestando sim, sem intervir na sua história, sem quebrar a sua liberdade, não é? De uma forma muito espontânea dele. Porque ele também tem sua liberdade. Não é? Mas ele não invade a sua. Então esse colo, ele vai aparecendo. Tá? Eu não preciso ficar pedindo. Como que seria, por exemplo? Como é que ele vai aparecendo? Uma coisa mais concreta. Você cresce com ele. Você cresce com Deus. Você cresce com... você se relaciona com Ele lentamente. É como a semente de mostarda, o Cristo fala. Não é? Que vai lentamente crescendo. Não é? Deus não é um pronto-socorro que você vai e pede quando você precisa. Não é? É um relacionamento de um ser autônomo para um ser autônomo, que na hora que você precisa ele te dá uma paz profunda. Não é? Ele não vai fazer com que você desapareça com os seus problemas. Não, os problemas estão aí. Não é? Mas ele vai te dar uma paz assim, né? Extraordinária, forte. Não é? Eu senti em diversos momentos da minha vida, momentos assim que eu podia falar assim, pô, agora eu devia estar em depressão. Pô, devia estar acabado, né? Não, a gente sente uma coisa que não vem só de Deus, é uma coisa que vem da vida, que você está levando junto com Ele, entendeu? Então você vai estar levando junto com Ele. É claro que as pessoas, como estão acostumadas a ver essa relação de dependência com Deus, quando isso acontece,
elas falam, tá vendo? Deus fez isso para mim. Né? Como se isso fosse extraordinário. Não, Deus já está em companhia. É uma amizade, é uma relação de amizade. Não é? Onde não tem dependência, é companheirismo. Não é? Então aqui aqui vem o necessário, entendeu? Então eu acho que quando você precisa de um colinho e você já tem uma caminhada com ele, esse colinho vem. Mas não é um colinho que tira a dependência. Eu acho que não. Fala. Quem você acha que é Deus para você? Eu digo, você acha que é aquele Deus da Trindade? É aquele Deus que se fez carne e veio na Terra? Você acha que é um Deus que é bastante participativo na nossa vida? Você acha que é uma força, é um ser, ou é uma energia, ou é o que move tudo, ou é a gente mesmo? Eu fico me perguntando muito sobre isso ultimamente, né? É o que... Não sei, eu me sinto muito sem saber ainda para falar alguma coisa. Mas quanto mais passa o tempo, mais parece que Deus não é algo externo, mas sim uma coisa mais interna, que faz parte da gente. E não sei, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu acho muito bonito quando as pessoas falam assim, principalmente vindo de linhas mais orientais, né? Tem aquele mantra, né? O Mani Padme Hum, né? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, e que Deus está dentro de mim, não é? Mas isso não me convence, tá? Isso para mim não é convincente. Eu fico ainda com teólogos judeus como Martin Buber, né, que fala que Deus ele é o totalmente indefinível, tá? Eu posso senti-lo, tá? Eu posso tê-lo como um ser autônomo, mas a autonomia é tão perfeita, né, que eu não consigo defini-lo, né? Eu não consigo dizer Deus é isso, tá? Simplesmente aquele Deus da Trindade, eu acho que é uma jogada, foi uma jogada dos primeiros teólogos, né, principalmente da patrística, né, para tentar unir, não é? Tudo isso, né? Esse Deus da criação, entre aspas, que é uma terminologia também difícil de sustentar, criação, né? O Espírito de Deus, que é amor, não é? Com Jesus, não é? Então eu acho também muito pobre, mas Deus ele é um ser que é o desconhecido que me chama a conhecer, tá? Que me leva a transcender e que eu nunca vou defini-lo, né? Talvez eu o defina no pós-morte, eu consiga ter uma iluminação total, a ressurreição é uma iluminação total, que eu possa entender ou definir Deus totalmente. O que eu posso, da experiência que nós temos, não é, humana, e da revelação que nós temos através de Jesus, é dizer que o amor é algo que nos aproxima dele, o interesse pela vida, o amor de modo geral, né? O agape, né? Que abrange o eros, que abrange filia, né? Que abrange todo tipo de amor, né? E tudo isso me leva a uma sintonia profunda com esse ser. Mas ele por isso que talvez a palavra temor foi associada a Deus, não é? Uma vez aqui eu fiz um café com letras sobre um livro do Abraham Heschel, é um teólogo judeu, e ele tem uma imagem fantástica. Ele fala assim: como é que eu entendo o que é Deus? Eu entendo que é Deus tendo a imagem do seguinte, de eu estar no deserto à noite, não é? Esse deserto à noite ele é totalmente estrelado, não é? E aí eu deito, não é? E fico olhando as estrelas, e aí de repente eu me deparo com um mar de estrelas,
Porque infelizmente a cidade, a luz artificial vai tirando essa visão nossa. Mas você imagina você deitado na areia, né? E de repente você enxerga aquela imensidão, não é? Na sua frente, não é? E aí de repente esse árabe, ou esse judeu, ou esse homem do deserto, ele é tomado por um quê? Por um temor, não é? Esse sentimento é que faz com que eu possa definir o que é Deus. Ele é o imenso que faz com que eu vá transcendendo para ser imenso também. Entendeu? Então não dá para definir. Eu acho uma bobagem muito grande tentar definir. É o que eu li hoje num velório, né? Foi a primeira carta de São João. Ninguém jamais contemplou a Deus, ele escreve, né? Mas se nós nos amamos, né, Deus está conosco, não é? E seu amor ele é plenamente realizado entre nós, não é? Então acho que é o único veículo, não é? Mas o amor só é possível na autonomia, não é? Mais que isso eu não posso falar de Deus, tá? E você acha que Jesus é o Deus encarnado, que ele se fez carne através do filho dele? Porque inclusive um dos fundamentos assim do cristão é crer, não é? Estou errada, me corrija por favor se estou errada, é crer que Jesus é o Deus encarnado, é o Filho de Deus. Você acha que é ele mesmo que veio aqui? Eu acho que Deus se manifesta assim, no transcorrer da história, de uma forma muito especial, respeitando a autonomia humana, e uma dessas manifestações foi Jesus, né? Eu acredito, porque é impossível homens escreverem o que Jesus fez, se eu entender o contexto da época, tá? Se eu entender o contexto da época, a mentalidade da época, a mentalidade do judeu da época, enfim, se eu entender o contexto, é impossível esse homem ter existido, entendeu? Como ser humano, não é? Mesmo que ele tivesse sido um gênio, tá? É impossível, não é? Porque o que ele faz ali, não estou falando de milagres não, hein? Estou falando de atitudes, tá? Como por exemplo sentar-se com uma samaritana e conversar sobre teologia com ela. Isso é inacreditável, tá? Dizer para os religiosos, olha, as prostitutas os precederão no reino dos céus. Isso é absurdo, não é? Quer dizer, ele tem atitudes, e eu não estou tocando os milagres aqui, tá? Que são atitudes extremamente extraordinárias. Não pertence àquele tempo. Não pertence àquele tempo. Não pertence ao mundo, àquele tempo. Isso. O próprio tratamento da mulher. Hoje eu estava dando uma entrevista, aliás, nós podemos fazer um café com letra. Eu estou escrevendo um livro sobre sexo e religião, tá? Vai ser meu próximo livro. E hoje eu dei uma entrevista para uns alunos da USC, de sociologia, e eles tocaram na questão da homossexualidade, né? Então a gente está lendo, estudando bastante sobre questões da sexualidade humana, e entre elas toca a questão. E o Cristo faz essa constatação. É inacreditável, não é? Ele diz assim: existem eunucos feitos pela natureza, existem eunucos feitos pelos homens, e existem eunucos para a glória de Deus, né? Mais ou menos isso que ele fala, não é? E aí, se você for a questão, a terminologia da época, porque na época não existia a palavra sexualidade. O que nós chamamos hoje de sexualidade, para o homem da antiguidade, não existe. Isso não existe, tá? Ele não tem essa visão do ser sexuado ou assexuado, tá? Então a única palavra que consegue exprimir, não é, aquilo que hoje nós chamamos de homossexual, tá? É o eunuco. É a única palavra que para nós hoje é uma palavra bizarra, né? Pejorativa, é o castrado, né? Seria o castrado. Mas para a época não é o castrado. O eunuco feito pela natureza é aquele que não se deita com mulher, tá? É aquele que se deita com homens. Esse é o eunuco feito pela natureza. É uma constatação que o Cristo faz, sem nenhuma conotação moralista, hein? Ou de condenação, tá? Sendo que você vai ter no Levíticos capítulo 18
versículo 22 e capítulo 20, versículo 13, você vai ter uma condenação à homossexualidade, claro. Só que, por quê? Não porque o hebreu era contra a homossexualidade, o homossexual. Porque a prática homossexual era típica dos cultos a Baal e dos cultos aos deuses pagãos. Então os cultos aos deuses pagãos praticavam não só a sexualidade hétero, mas a homossexualidade. Então daí vem a proibição de Levíticos, né? Quer dizer, quando ele fala que é abominação, a palavra abominação é um termo técnico que tem a ver com o rito. O que é abominável por hebreu? É ser infiel a Javé. Então, com a prática homossexual era em relação ao culto a deuses pagãos, isso era uma abominação, tá? O que eu quero dizer para você, e aí um dia nós podemos fazer um café com letras sobre isso, já vem estar escrevendo sobre o tema, quer dizer para você que o Cristo faz certas declarações que para a época é impossível, como por exemplo constatar claramente, né? Ou tratar a mulher de igual para igual. Isso um judeu não faria, né? Enfim, o que eu posso dizer para você, é muito melhor eu acreditar que Jesus, ele é não simplesmente o Filho de Deus, mas ele é o que nós devemos ser, o modelo, o paradigma, não é? Do que simplesmente dizer ele é o Filho de Deus. Isso faz com que ele se torne lá distante de nós, tá? Eu sempre preferi dizer, olha, o Cristo é um espelho, é um modelo, né? Só que eu preciso imitar ou ver não simplesmente aquilo que ele falou, mas trazer isso para os dias de hoje, ser ele hoje. Você tinha falado sobre esse trazer para os dias de hoje. Eu queria ter falado, você estudou teologia no cinema, talvez você tenha estudado o filme O Cantor de Jazz, que fala sobre o filho do rabino que quer virar um cantor de jazz. Então ele atravessa todos os problemas e ele vira um cantor de jazz contra a vontade do pai. Mas é assim que ele se representa a Deus. E é assim que ele fala, é minha voz, é minha música, e é assim que eu me expresso a Deus. É aí que eu vejo a relação do homem com Deus. Ele se expressando com o dom que ele se identificou, eu tenho esse dom, e eu quero me expressar a Deus dessa forma. Um agradecimento à minha existência. E ao mesmo tempo, quer dizer, essa ligar-se com Deus leva com que ele transcenda. Quer dizer, ele vira um cantor de jazz ou músico de jazz, não é? O cantor de jazz. Cantor de jazz. Que eu não assisti o filme. Mas pegando a história, quer dizer, ele, ao virar um cantor de jazz, ele se transcende. Se ele tivesse obedecido o pai, ele não estaria mais em sintonia com Deus e ele estaria frustrado, não é? E não mais em transcendência. Que é o que acontece, desculpa falar, acontece, já que o Mário tocou na questão, é o que acontece com muitos líderes religiosos. Eles não vão em busca da transcendência. Eles se acomodam numa zona de conforto e aí se frustram. E aí há uma coisa bárbara, que é a quebra de sintonia com Deus. E aí você tem um padre lá na frente que não tem sintonia com Deus nenhuma. Tem uma cara triste, um sorriso amarelo, não é? Ou um sorriso forçado, buscando um jogo de poder, enfim, totalmente fora do que deveria estar ali, ou aqui, ou sei lá. E é de depressão, é verdade. Fala. Você falou que Jesus foi um ser extraordinário para a época que ele viveu. Que ele fez coisas que na época ninguém faria e eram inaceitáveis. Por que será que ele não foi considerado um louco? O que fez ele ter credibilidade e as pessoas seguirem ele, já que ele era tão diferente de todo mundo, era tão extraordinário? Bom, Paulo vai falar, né? O que é para nós virtude é loucura para os pagãos, né? Com certeza, Paulo foi ridicularizado também em Atenas, quando ele apresenta o Cristo, né? Os gregos riem dele, né? Falam, isso é uma coisa muito idiota, né? Esse Deus seu, né? E provavelmente ele deve ter sido visto como louco,
tá? Também, né? Mas deve ter acontecido alguma coisa depois da sua morte que fez com que esses homens mudassem. Isso é fato. Isso é inacreditável. Quer dizer, é uma coisa que não dá para não acreditar. Entendeu? Quer dizer, a ressurreição tem que ter sido algo muito palpável, uma experiência muito palpável. Porque tudo levava para a decadência dessa ligação com Jesus. Primeiro, a sua morte. Tá? Segundo, já existiram outros. João Batista, por exemplo, era um líder religioso. Até existia um conflito entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Por isso que aquele trecho, tem um trecho num dos evangelhos que vem dois discípulos falando, tem um homem aí curando, não é, em nome de Deus e tal. Isso é uma menção figurada, tá, da discussão que os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus fazem, tá? E é por isso também que em Lucas vai fazer questão de colocar o nascimento de João Batista sempre abaixo do nascimento de Jesus. A anunciação para Zacarias é uma forma, a anunciação para Maria é outra, o nascimento de João Batista é mais simples, o nascimento de Jesus é cheio de um clímax, né? Enfim, por quê? Porque existia uma discussão. Não, o pessoal de João Batista falava assim, não, é João Batista que é o Messias. Estava sendo prometido que seria enviado o Messias. Exatamente, havia uma espera. Havia uma espera. Expectativa. Inclusive os nobres esperavam que viesse da nobreza. Da nobreza. Então, será que essa expectativa tornou mais fácil acreditar nele, então? Não, eu acho que não, porque com a sua morte, essa expectativa cai abaixo. Cai por terra. Com a sua morte está tudo destruído. Ele já não é mais o Messias. Não é? E a própria atitude de Pedro também. Pedro, antes da ressurreição, tem uma personalidade. Depois da ressurreição, tem outra totalmente diferente. Não é? Então, há uma mudança na vida e na personalidade dos apóstolos, né, depois da morte de Jesus, que tem que ter acontecido a ressurreição. Não é possível. Não é? Porque tudo, não é, leva para a destruição disso. Desse movimento, vamos dizer assim. Mais alguma pergunta? Uma pergunta? Não, ele já entrou assim. Não. Gente, vamos encerrar. Aqui é meu cantinho. Eu não estou ensinando. Se você quiser perguntar, pode perguntar. Fique à vontade. Ele entrou assim, gente, chega. Tem que se posicionar.